a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de individualização da pena. Na realidade, eu creio que nós teremos mais do que uma aula. Hoje nós vamos falar das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, né, fazer um parâmetro um pouco rápido dessa questão da individualização, e vamos falar, na próxima aula a gente fala da segunda fase, que são as atenuantes, agravantes e as causas de aumento e diminuição de pena. Quando a gente fala em individualização da pena, primeiramente a gente tem que lembrar que isso é uma garantia constitucional. A Constituição já traz no seu artigo 5º que a lei deverá regularizar a individualização da pena. O que é individualizar? Né? É especializar o geral, é particularizar. Parece que é meio óbvio a gente dizer, tornar individual. Justamente a intenção do Constituinte e também do legislador foi eleger uma sentença justa e adequada, fugindo daquela pena mecanizada ou de uma pena computadorizada. Então, quando a gente fala em individualização da pena, a gente fala na adaptação da pena ao caso em concreto, que decorre desses mandados de otimização, né, desses crimes, mandados de otimização aplicados pelo magistrado. Mas nós temos também a individualização da pena em sentido concreto. Então, me deixa compartilhar aqui para a gente poder começar. Porque eu acho que esse já começou, né? Já. Eu acho Então, que vamos devem ter o caso de mais de uma operação. Eu aqui com esse slide é sempre aquela intenção de fazer a apresentação de slides. Perfeito. Não é aqui. Não, do slide atual. Ótimo, ótimo. Tá. Como nós falamos, nós temos o artigo 5º, que ele trabalha com a individualização. E no nosso sistema, nós temos 3 etapas de individualização. É porque sempre quando a gente fala em individualização da pena, a gente já pensa naquela pena fixada em sentença. Mas antes da sentença, nós tivemos uma etapa de individualização, que é a atuação do legislador. Né? Então, a atividade legislativa ela seria também uma individualização por fixar os critérios e parâmetros da pena. Nós já tivemos sistemas em que você não tinha parâmetro de pena fixado. Então, na nossa legislação, quando você tem um mínimo e um máximo de pena fixado num contexto abstrato, isso já veio de uma individualização em sentido lato, já feita dentro de uma atividade legislativa. É que a gente já está tão automatizado com isso que a gente acha isso meio óbvio. Não, mas é óbvio. Não, nem tanto. Como eu disse, nós temos sistemas na realidade em que você não tem essas penas pré-fixadas, né? Esse mínimo, esse máximo, como nós temos no nosso caso. Uma segunda etapa da individualização é esta da qual nós vamos tratar, que é a chamada individualização judicial, ou alguns chamam de individualização judiciária, que é justamente o que nós vamos falar aqui. E uma terceira etapa, que é do administrador, eu até coloquei entre aspas, que seria a individualização na fase executória, né, que já ocorre durante o cumprimento de pena. O nosso sistema penal, ele consagrou, como eu disse, tanto essa fase da atuação do legislador, quanto a fase da individualização judicial, quanto a individualização executória, né? E nós adotamos, nessa individualização executória, quando da aplicação da pena, um sistema que nós chamamos de sistema trifásico. Então, na realidade, o sistema trifásico, como o próprio nome fala, ele é dividido em 3 fases quando da fixação da pena. Existe um primeiro momento, que é o momento do artigo 59 do Código Penal, em que o juiz ele aplica o que nós chamamos de pena base. Em um segundo momento, depois de fixada a pena base, ele passa as chamadas circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. E um terceiro momento, ele vai para as denominadas causas de aumento e de diminuição de pena.
Lembra que nós falamos que a pena ela já vem, por uma atividade do legislador, fixada com mínimo e com máximo. Tanto na primeira quanto na segunda fase, não se permite que a pena venha aquém do mínimo, nem além do máximo. Então, nessas duas fases, quando da fixação da pena, o juiz deve ficar naquele parâmetro fixado pelo legislador, não podendo ir aquém e nem podendo ir além. O que já é diferente na terceira fase, quando aplica as chamadas causas de aumento e diminuição de pena. Então, hoje, nós vamos tratar desse primeiro momento, essa primeira fase, que é chamada de pena base. Eu, particularmente, creio que é uma das atividades judiciais mais sensíveis que nós temos depois da condenação do acusado. Porque o artigo 59, ele tem, na realidade, algumas expressões e as circunstâncias que levam a essa fixação da pena base que permitem um leque de interpretações, né? E tem que se ter cuidado para que esse magistrado, né, o juiz aí, que exerce essa atividade de aplicador dessa pena, ele não traga as impressões pessoais para quando da fixação da pena base. Né? Então, isso é muito importante. E hoje, os tribunais superiores se ocupam muito nessas hipóteses de reforma dessa pena base. Muitas vezes, por utilização de expressões genéricas, que a gente vai dizer, e outras vezes porque são incluídas nestas circunstâncias as chamadas elementares do tipo. Então, nesta primeira fase, lembra que quando a gente já chegou aqui, você já teve um fato típico, antijurídico e reconhecido também como culpável. Né? Então, nós já tivemos aqueles 3 elementos lá do crime, a gente não vai entrar em divergência aqui, onde se faria a culpabilidade, onde juridicidade, a tipicidade, mas esses 3 elementos já foram analisados aqui nesse momento da pena. Então, a fixação da pena, ela já pressupõe o quê? Uma condenação, evidentemente, de um fato típico, antijurídico e culpável. Então, ela pressupõe isso. Então, agora, com base nisso, será fixado, no primeiro momento, a pena base, que vai ter entre esse mínimo e esse máximo fixado pela lei. Aí, o que diz o artigo 59? Ele traz 8 circunstâncias que servem de parâmetro para a fixação dessa pena base. Né? Então, ele vem dizendo, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento de pena, da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se caber. Então, quando o juiz faz uma análise desta fixação de pena base, ele tem que se atentar para essas 8 características: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. E é interessante aqui, com exceção dessa circunstância do comportamento da vítima, todas as outras servem como forma de majoração da pena base. Então, todas as outras, o juiz entende que ele tem uma culpabilidade reprovável, a gente vai falar de todas elas. Antecedentes, uma conduta social reprovada, personalidade, motivo, circunstâncias, consequências, isso aqui somente vai aumentar a pena. A única que teria uma característica de neutralidade ou de possibilidade de redução seria o comportamento da vítima. Nós vamos falar de cada uma delas para isso poder ficar mais claro. Antes da gente entrar nelas, eu tinha falado aqui um pouquinho que uma das questões que nós temos aqui
justamente a utilização de expressões vagas, genéricas e a confusão com a elementar do tipo penal. Então, primeiramente, fixação da pena, isso a gente sabe, fundamentação é algo que está expresso no artigo 93 da Constituição Federal. Sim, mas lembra que fundamentação não basta você dizer assim, entendo que a pena deve ser majorada porque tem uma culpabilidade reprovável. Você não individualizou. Aqui não há uma individualização com uma adequação ao caso em concreto. Na realidade, expressões como culpabilidade intensa, lucro fácil, prejuízo à vítima, na realidade, elas não podem ser consideradas como fundamentação para a individualização da pena. E eu tinha dito também que algumas delas se confundem com a elementar do tipo. Então, o juiz dizia assim, lembra que eu já tenho um sujeito condenado. Entendo que teve uma culpa, que deve se aumentar a pena base em tanto tempo, no percentual X, em razão da culpabilidade pela morte da vítima. Se é um crime de homicídio, já é o quê? Uma elementar do tipo a morte da vítima. Então, na realidade, ao colocar isso como uma circunstância, como forma de aumento da pena base, eu não estou fundamentando. Então, isso não pode constar como forma de um aumento de pena. Bom, vamos tentar trabalhar com cada uma delas aqui hoje. A primeira delas é a denominada culpabilidade. Bom, lembra que quando a gente chega na pena é porque já houve uma condenação. Já disse aqui algumas vezes. E nessa condenação, a culpabilidade como elemento do crime, ela já foi analisada. Então, não se discute mais nessa fase a potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta conforme o direito, a inimputabilidade. Aqui, você não discute mais isso. Então, essa culpabilidade aqui, na realidade, ela não vem num contexto de um juízo de análise desses elementos. A gente tem que ter cuidado porque nós estamos falando de uma outra culpabilidade. A expressão culpabilidade, ela pode ter duas acepções. Numa delas é considerado aquele terceiro substrato do crime, fato típico, antijurídico e culpável, que é esse aqui. É o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Esta culpabilidade como elemento do crime, ela não vai ser analisada aqui no artigo 59, até porque ela é pressuposto para se chegar aqui. Ela já foi analisada em determinado momento. Então, dentro de um crime praticado, o juiz analisou se era fato típico, antijurídico e culpável. Condenou. Ele vem agora para a fixação da pena. A culpabilidade que vai ser analisada aqui vai ser a culpabilidade que diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Então, a análise que será feita aqui não é, mas se ele praticou a conduta, se exigia dele uma conduta diversa, se ele tinha potencial consciência da ilicitude. Não. A análise que vai ser feita aqui é este fato típico, antijurídico e culpável, já praticado, reconhecido que existiu, ele teve um grau de reprovabilidade maior do que se exigia nessa situação? É aqui que a gente também tem que ter cuidado. Porque, olha, a depender do crime, ele já traz um grau de reprovabilidade maior do que outros. Por exemplo, um homicídio. Ele pode trazer um grau de reprovabilidade maior do que um crime de furto. Mas a minha análise de reprovabilidade aqui não é uma análise genérica, é uma análise dentro daquele crime. Então, ao matar essa vítima, o agente agiu com um grau de reprovação maior do que era do próprio tipo penal? Se sim, eu considero a culpabilidade como um elemento que negativo. Aí aqui a gente trouxe algumas circunstâncias, algumas situações para poder caracterizar isso.
Eu coloquei essa caveirinha aqui, que é justamente que a jurisprudência entende que não cabe. Não cabe na análise da culpabilidade a questão da potencial consciência da ilicitude. Isso aqui não cabe. Então, se eu digo que o agente agiu com culpabilidade, pois tinha consciência da ilicitude do que ele fazia, isso não é a culpabilidade do artigo 59. Lembra que quando eu já chego aqui nessa fase, eu já disse que ele tinha consciência da ilicitude. Por isso que ele foi condenado. Se ele não tinha consciência da ilicitude, eu nem chegaria aqui na condenação. Então, não é nesta fase, isso é muito comum. Entendo que a culpabilidade deve ser majorada, pois ele tinha potencial consciência da ilicitude. É evidente que ele tinha potencial consciência da ilicitude, senão nem condenado ele seria. Intensidade do dolo. Essa análise também não se faz na culpabilidade. Por quê? Você não pode fazer uma análise, não existe mais no direito essa análise de dolo maior, dolo menor, isso não existe. Ou existe dolo, ou existe culpa, ou existe dolo eventual, ou existe dolo direto. Aqui eu também não faço essa análise de intensidade de dolo. Essas expressões que eu estou trazendo aqui, né, no Power, referente à circunstância, são expressões tiradas de acordos do STJ e do Supremo, né, para que vocês vejam assim, situações em que realmente constava o agente agiu com culpabilidade, pois tinha potencial consciência da ilicitude, devendo ser majorada a pena. Não cabe. Fala-se aumenta a culpabilidade em razão da intensidade do dolo. Não cabe. Algumas situações aqui que se entendeu por reconhecer a culpabilidade como uma circunstância para majorar a pena base. Não há ilegalidade na fixação da pena base, um pouco acima do mínimo, se valorada negativamente a circunstância judicial relativa à culpabilidade da ré, que, por ser bacharel em direito, tinha pleno conhecimento de que estava realizando ações criminosas graves. Então, dizer assim, mas terminou de dizer que o fato de ter conhecimento é um pressuposto. Sim, mas aqui, neste caso, entendeu-se que o fato de ser bacharel em direito deu a ela, dava aquele crime um grau de reprovação muito maior, por ela ter, hipoteticamente, consciência de que aquele ato era um ato criminoso. A jurisprudência tem entendido isso. Premeditação e preparo do crime também podem ser reconhecidos como elementos da culpabilidade. O fato de ter sido premeditado, o fato de ter havido um preparo do crime. Agora, toma cuidado. Se a premeditação já foi reconhecida como inerente ao tipo penal, eu não posso trazer para a culpabilidade. Né? Eu só vou trazer se ela não era inerente àquele tipo penal. Então, houve uma preparação, houve um preparo, houve toda uma fase, né, prévia referente àquele crime que pode me fazer exacerbar a pena. Nada impede que isso ocorra. Bom, a segunda circunstância que nós temos é a circunstância dos antecedentes. Antes da reforma de 1984, né, que houve a reforma do artigo 59, a expressão antecedentes, ela abrangia todo o passado do agente. Ela abrangia desde condenações que ele tinha anteriormente, até relacionamentos familiares e conduta laboral. Então, quando se falava antes de 84, na expressão antecedentes, você tinha isso tudo abrangendo. Contudo, o legislador, na realidade, só voltando aqui no 59, ele separou antecedente de conduta social e de personalidade do agente, deixando então a entender que na expressão antecedentes eu não posso inserir a conduta social e a personalidade, que eram na realidade elementos inseridos no antecedentes anteriormente. Então, o que eu reconheço como antecedentes? Aí só vou nesse aqui e depois a gente volta. Por exemplo, inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados como antecedentes. Não. Então, hoje eu condeno uma pessoa que tem várias outras ações penais tramitando, vários inquéritos tramitando. Eu posso reconhecer isso como antecedente? Não, não posso. Já é súmula do STJ e o Supremo já reconheceu isso em repercussão geral. Que a existência de inquéritos policiais e de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins da dosimetria da pena.
Então, o que eu vou considerar como antecedente? Eu só posso considerar como antecedente condenações já transitadas em julgado. Aí vem uma pergunta que a gente vai voltar nela na próxima aula, quando a gente for falar de reincidência. Ué, mas eu não vou considerar a condenação com trânsito em julgado como uma forma de reincidência? Sim, você vai considerar. E se for considerada como reincidência, ela não pode ser considerada como antecedente. Agora, nada impede que o acusado tenha mais de uma ação penal transitada em julgado. Nada impede. Então, o que se admite? Que eu considere uma delas como antecedente, ou mais de uma como antecedente, e outra como reincidência numa segunda fase da pena. Uma questão interessante, que é objeto de repercussão geral, mas ainda não foi julgada pelo Supremo, é a questão das ações penais com trânsito em julgado, essas ações pretéritas, depois do prazo de 5 anos. Porque, lembrando, a gente vai ver isso na aula de reincidência, que após o prazo de 5 anos, eu não posso mais considerar as ações anteriores como reincidência. Elas não podem ser mais consideradas. Então, vem a pergunta, eu vou poder considerá-las como antecedentes? Você hoje tem uma polêmica quanto a isso, né? Você hoje tem alguns posicionamentos quanto a isso de que podem e não podem. Justamente por isso que isso está em sede de repercussão geral pelo Supremo, para que se debata se essas ações com mais de 5 anos podem ser consideradas como antecedentes. Elas não podem ser consideradas como reincidência, isso aí não se discute. A questão é se elas podem ser consideradas como antecedentes. Vamos ver o que o Supremo vai decidir quanto a isso. Aí uma outra coisa, você vai me dizer assim, você disse, Ana, que eu não posso considerar esses inquéritos policiais, essas ações penais, como antecedentes. Então, eu vou poder utilizar como personalidade ou conduta criminal? Não, não posso. Eu não posso utilizá-la como na personalidade ou na conduta social. Então, por exemplo, olha aqui, eventuais condenações criminais do réu transitados em julgado e não utilizados para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase a título de antecedentes, não se admitindo a sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social. Não faz sentido, né? Porque senão o sujeito tem várias ações penais, eu considero uma como antecedente, outra como personalidade, outra como conduta, ainda vou para a segunda fase com uma outra como reincidência. Não. Então, hoje eu posso dizer que eu só considero como antecedentes, então, as ações penais com trânsito em julgado que não foram consideradas na reincidência, sendo que estas com mais de 5 anos do trânsito, né, que é aquela que já não é mais para reincidência, é objeto da repercussão geral aqui do Supremo, que ainda está pendente de julgamento. A terceira circunstância que nós temos é a denominada conduta social. E o que vem a ser a conduta social? A conduta social, ela, na realidade, ela é o comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade. E a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio dessa natureza comportamental. Então, na realidade, havia um posicionamento até um pouco mais tradicional que a conduta social, ela poderia ser considerada, ela deveria ser considerada apenas para beneficiar o réu. Então, aquelas testemunhas que são chamadas no processo penal como testemunhas de canonização, elas serviam muito para isso, para falar bem do réu, para que o juiz, quando der uma sentença, ele considerasse essa conduta social. Só que não, hoje já tem um posicionamento que a conduta social, ela pode ser valorada de forma negativa. Olha aqui algumas situações que nós temos.
Conduta social do agente não deve ser considerada desfavorável tão somente pelo fato dele estar desempregado e vivendo de favores. Aqui já é um posicionamento que não se admite esse tipo de conduta social. E eu trouxe alguns interessantes aqui. Esse aqui, ó, réu membro de organização criminosa. Essa situação aqui tem sido considerada muito para a jurisprudência. Quando o réu ele evade-se do estabelecimento para cometer crimes. A jurisprudência entende como forma de majoração da conduta social. Situação do réu que comete crime quando estava no regime aberto. Também pode ser considerada como forma de aumento para a conduta social. Aqui, em caso aqui do servidor público militar, próprio cargo dele, e demonstrado comportamento incompatível com o cargo que ocupava, e era um cargo que era conhecido perante a sociedade. O último caso aqui foi uma situação de um servidor público e numa situação que ele, se eu não me engano, era conselheiro tutelar e houve a prática de um crime do Código, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aquele chamado de pornografia infantil, né, de divulgação de fotos pela internet. Então, entendeu que, em razão do fato dele ter um cargo que ele ocupava, de um prestígio na sociedade, né, a conduta social dele deveria ser majorada. Isso aqui, assim, particularmente, aí já é um posicionamento meu, eu vejo uma certa dificuldade, até mesmo pela natureza da conduta social, que é o comportamento dele no meio social. Né? Se ele não tinha, andava armado, já havia ameaçado a vítima várias vezes, isso pode ser considerado uma conduta social, que era um comportamento que ele já tinha no ambiente familiar e na sociedade. Esse aqui, mesmo fazendo a leitura do inteiro teor, eu fiquei com uma dificuldade em entender como conduta social. Mas, como eu disse, são posicionamentos do STJ e do Supremo. Né? Bom, então nós temos culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade. Essa personalidade, você tem, inclusive, várias jurisprudências no sentido, inclusive alguns ministros posicionam, né, em seus votos, quanto ao fato de que ela já deveria ter sido abolida. Porque aqui você tem, na realidade, assim, um debate muito grande, né, do que vem a ser a personalidade. Né? Então, já se teve um tempo em que a personalidade, se falava na exigência de um laudo quanto à personalidade. Isso gerou um risco de criação de vários estereótipos. Né? A questão de você ter hoje um laudo reconhecendo qual seria essa personalidade. Bom, mas dentro de um contexto aqui que a gente precisa, né? A gente não está no debate aqui, a gente está, na realidade, fazendo um resumão sobre a matéria, né? E não um debate acadêmico dentro disso. Aqui ela resulta de uma análise do perfil subjetivo, no que se refere aos aspectos morais, psicológicos, né? Para que se afira, na realidade, de que forma há um certo desvio. Né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque são expressões hoje que a psicologia já não admite mais, é a própria sociologia. Por isso que é uma circunstância muito polêmica. Inclusive, essa utilização de expressão personalidade voltada para o crime não se admite como majoração. Quer dizer, isso, na realidade, é uma retórica, né? Você se refere a algo sem fundamentar, sem justificar. Então, essa expressão personalidade, ela não é tida como forma de aumento. Eu trouxe duas aqui, até porque raras são as situações em que se reconhece o aumento como personalidade. Na realidade, é muito no sentido de que isso depende de uma comprovação nos autos de que ele tem esse perfil, esses aspectos morais e psicológicos desse agente, na realidade, possam ter contribuído para a prática daquele crime, gerando aumento do tempo. Mas um exemplo aqui, a ex-companheira do réu narrou ter sido agredida durante todo o relacionamento, mesmo quando estava grávida de 4 meses, o que demonstra a personalidade violenta do paciente. O réu afirmou ter intenção de continuar envolvido em atividades criminosas,
embora tenha reconhecido estar habilitado para o exercício do labor lícito de construtor. Entendeu aqui que o réu, ao dizer, não, eu tenho intenção de continuar praticando crime, mesmo tendo, na realidade, um ofício para tanto. Nessas hipóteses, entendeu que a pena poderia ser majorada em razão da personalidade. Bom, além dessas personalidades, nós temos os motivos. Lembrando, esses motivos aqui não podem ser confundidos com a elementar do tipo. Eles não podem ser confundidos. Não é assim, ele praticou com dolo. Não, evidente. Se o crime eu já considerei como crime doloso, houve o dolo. Na realidade, esses motivos aqui, eles são as razões de ser da conduta. A mola propulsora para que o agente pratique a infração. Muito cuidado para não se ter o bis e inder. Por exemplo, lá no artigo 121 do Código Penal, eu já tenho um motivo fútil, né, como uma espécie de agravante. Então, eu não posso considerar futilidade aqui novamente. Aqui são motivos que vão além do crime. Então, por exemplo, um exemplo aqui, o objetivo do crime de lavagem de dinheiro era beneficiar pessoas envolvidas na campanha eleitoral de 2000 que ultrapassa o próprio objetivo de ocultação de bens de origem lícita. As evidências relatam prática de crime por represália ao fato da vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime. Mas o crime foi praticado, a vítima disse, olha, eu não quero que você durma, porque ele foi lá e praticou o crime. O réu praticou o crime de falsificação do documento para macular processo civil, no intuito de obter indevidamente o seguro do deprivado. Quer dizer, ele foi além do dolo do crime de falsificação. O intuito da gente não foi o de simplesmente branquear um proveito financeiro advindo de crime anterior para assim usufruir de valores. O mote também está no desvirtuamento do processo eleitoral, trazendo obscuridade à vontade livre do eleitor diante da intenção do paciente em reeleger-se para o cargo que ocupava à época, justificativa que se mostra apta ao aumento procedido. Aqui foi justamente um cargo político em que houve a lavagem de dinheiro, mas com o intuito, na realidade, todo de desvirtuar um processo eleitoral para que o político pudesse, né, participar de uma nova eleição e ser conduzido ao cargo. Né? Entendeu-se que aqui o motivo era muito além. E olha só, falar em lucro fácil, em crimes patrimoniais, cobiça, não podem ser, na realidade, consideradas como motivo, pois elementar do crime de concussão. Né? Então, se eu digo assim, a pessoa praticou o crime de concussão porque tinha intenção do lucro fácil, aumenta a pena pelo motivo. Não, mas o lucro fácil já é inerente ao motivo. Opa, pulei aqui. Eu pulei, peraí, vamos lá. Vamos. Já sei o que eu fiz. Já fiz. Tá. A outra que nós temos são as circunstâncias, isso mesmo, são 8 circunstâncias. Entre elas tem um que nós chamamos de circunstâncias. As circunstâncias, elas aqui podem abarcar uma série de fatores. Tempo, lugar, meio, modo de execução, elementos acidentais, acessórios que cercam o crime. Também não se confundem com elementares do tipo e com as circunstâncias atenuantes e agravantes. Aqui nós vamos levar em consideração as circunstâncias em que o crime foi praticado. Então, o que nós vamos levar em consideração é justamente isso, de que forma esse crime foi praticado, desde que isso também não venha a ser considerado como elementar do crime. Olha que interessante isso aqui. Nesse caso aqui, entendeu-se que o roubo tinha se dado no horário do funcionamento, né, no posto do Banco do Brasil, nas dependências da Polícia Federal, o que demonstrou a maior ousadia e a circunstância em que o crime foi realizado não era elementar do tipo, ela poderia gerar o aumento de pena como gerou. Aqui, que o réu se valeu da prática do relacionamento íntimo, que foi numa hipótese de crime de estelionato, né? E ele se valeu desse relacionamento íntimo que tinha com a parceira
para praticar o crime, ou seja, a circunstância que ele fez foi uma circunstância de quebra de confiança. Então, isso pode ser considerado elevado grau de refinamento, e foi o caso de uma condenação de lavagem de dinheiro extremamente complexa, né, em que se entendeu que as circunstâncias que o crime de lavagem foi realizado poderia ser um elemento acidental no aumento de pena. Próxima, consequências. Repetindo a mesma coisa. Essas consequências não são as consequências inerentes, são os desdobramentos do crime. Um prejuízo além do normal. O fato da vítima, tem um caso interessante, que a vítima se viu obrigada a deixar um emprego em razão do trauma sofrido por sua filha, que viu os fatos e desenvolveu uma gagueira. Aqui são consequências que vão além do crime. Então, se você pratica um crime X e uma vítima, na realidade, tem um trauma grande em razão disso, né, isso é comprovado que ela teve esse trauma, são desdobramentos que vão além do crime. Né? São desdobramentos que, na realidade, não estão inseridos na elementar do crime. Então, por exemplo, quando o prejuízo suportado pela vítima é além do razoável, né? O grande volume de recursos envolvidos na lavagem extrapola o que seria algo considerado razoável. E olha que interessante esse do artigo 89 da Lei de Licitações. Aqui várias circunstâncias foram valoradas negativamente. Ele praticou o crime do artigo 89 com falsificação de documentos, o que serviu para aumento da culpabilidade, assédio moral, que serviu para aumento da conduta social, motivo foi para cumprir promessa de campanha, circunstância pressionou as pessoas, né, para que realizassem, consequências do crime. Com base nisso, ele realizou uma crise financeira no município. Olha que interessante, aqui todas, entendeu-se o STJ, fogem a elementar do crime. Então, ele reconheceu aqui, na realidade, 1, 2, 3, 4, 5 circunstâncias dentre as 8, que não são inerentes a um crime do artigo 89 da Lei de Licitações. Né? Aqui eu também trabalhei com uma que é aquele crime ambiental de alteração, né, do imóvel, da área construída, só que aqui entendeu-se que a alteração era extremamente expressiva, motivo pelo qual gerou uma consequência além do normal, entendendo-se assim que poderia ser majorado em razão das consequências. Bom, além... Nossa, hoje eu estou, né? Desculpa, gente. Vamos lá de novo. Tá. Hoje não, né? Eu ainda... Mas vamos... E nós temos, por último, o comportamento da vítima. Aqui é quando a vítima contribui para a consecução do crime. Gente, o comportamento da vítima, ele nunca vai ser analisado de uma forma prejudicial ao réu. Se não tiver nada, dizer assim, a vítima nada contribuiu para o evento. Sim, isso aqui não pode gerar, na realidade, um aumento de pena para o réu. Né? Por isso que é uma das circunstâncias que menos se tem quando da valoração da pena. Justamente porque aqui tem que se reconhecer que houve a prática do crime, mas houve uma forma de contribuição da vítima. Lembra, gente, a gente não tem compensação de culpas nem de dólares no direito penal. A vítima contribuiu, então, na realidade, vamos compensar. Não. Isso aqui é um comportamento que muitas vezes é reconhecido no crime de estelionato. Né? Quando a vítima procura um lucro fácil, acaba, em tese, facilitando a conduta delituosa. Né? Então, tem-se um posicionamento que ocorreria com uma certa facilidade nesse crime. Mas é também uma das situações mais raras de se acontecer, é reconhecer esse comportamento da vítima em benefício do réu. Aí vem uma pergunta. Eu disse que, na realidade, as circunstâncias, elas não podem vir aquém do mínimo, e nem além do máximo. Aí fica a sua pergunta, sim, mas qual a vantagem, então, de eu comprovar um comportamento da vítima se não pode vir aquém do mínimo? Lembra que eu tenho 8 circunstâncias. Né? Então, vamos supor que foi reconhecida uma circunstância de culpabilidade
em prejuízo ao acusado. E foi ser conhecido que a vítima também contribuiu para aquela prática, de uma certa forma. Nada impede que eu tenha essa compensação dessas circunstâncias e a pena fique na pena base. Então, a culpabilidade que iria majorar, ela pode trazer isso agora, o comportamento da vítima, para uma pena base. Né? Nada impede que isso aconteça. E fração, como a gente trabalha com esse aumento? Hoje o STJ tem se trabalhado com 1/6 da pena por circunstância. Né? Nada impede que vá além, desde que haja uma justificação. É muito comum nessa fase de fixação de pena ter algo que o STJ fala de discricionariedade vinculada. A gente vai ver muito nos acordos do STJ do Supremo que há uma liberdade muito grande, um poder discricionário do magistrado para fixação dessa pena. Há, na realidade, uma liberdade. Contudo, esta liberdade dele deve ser motivada. É uma liberdade que não basta ele dizer culpabilidade intensa, conduta social reprovável, personalidade duvidosa. Não. Para que ele possa reconhecer essas 8 características, na realidade, ele depende de dizer que isso ficou demonstrado nos autos, né, comprovadamente, e motivar isso. E relembrando que, vocês viram que algumas parecem, né, a gente viu uma situação de conduta social, parece personalidade, mas personalidade parece culpabilidade. Talvez a mais objetiva, entre aspas, dessas aqui, é dos antecedentes, né, que eu vou ver se tinha ou não, na realidade, ações penais com trânsito em julgado anteriormente.